Abra a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 11. Capítulo 11 do livro de Atos. Versículo 21, a partir do versículo 21 até o 26. Encontraram? Amém. O texto diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Amém? Até aí. Há pouco tempo eu estava folheando ali no Google, vendo textos, vendo alguma coisa. E na época eu me deparei com um artigo. Infelizmente procurei esse artigo depois e não consigo encontrar. Mas eu lembro do título desse artigo, ou de uma frase que eu li nesse artigo, que diz assim: será que é possível um cristão ser cristão de verdade? Eu achei interessante essa frase. Eu repito: será que é possível um cristão ser cristão de verdade? E na hora quando eu li essa frase, eu lembrei até lá do texto, quando Jesus fala àquela mulher, a samaritana, que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas eu achei muito, porque parece redundante isso, parece incoerente, né? Um cristão ser cristão de verdade. Ou somos cristãos ou não, né? Mas me chamou a atenção essa frase, e quando eu lembrei dessa frase essa semana, eu fui buscar no Senhor alguma coisa ligada a isso para a gente compartilhar nessa manhã. Então, diante dessa frase, cabe uma pergunta óbvia, né? O que é ser cristão? O que é viver uma vida cristã? Será que ser cristão é fazer parte de um hall de membro da igreja, desceu as águas e agora faz parte do hall de membro da igreja? Será que ser cristão é chamar o irmão de irmão, né? Eu lembro quando a minha mãe se converteu, era novo para mim, que de repente a minha família aumentou, que na igreja ele chamava todo mundo, um ao outro, de irmão, e era coisa nova, ele não tinha isso, né? Mas será que é isso, né? Saudar com a paz do Senhor? Será que ser cristão é isso? Exercer um trabalho na igreja, fazer parte de um ministério, ser um dizimista, um ofertante na casa de Deus? Será que é isso que é ser cristão? Na verdade, amado, tudo isso, todas essas questões aqui, são importantes.
São atitudes, atos importantes na vida de um cristão. Mas essas coisas por si só não fazem de mim um cristão. Então eu queria focar nessa manhã nesse aspecto. O que é ser um cristão? O que é viver de fato uma vida cristã? O primeiro aspecto aqui, amados, que eu queria compartilhar com os irmãos: ser cristão, viver uma vida cristã, o primeiro aqui é reconhecimento e arrependimento. Ou seja, cristão, aquele que vive uma vida cristã, é aquele que reconheceu que é um pecador e percebeu que ele é 100% indigno de estar na presença de Deus. É o ponto de partida para a gente viver um cristianismo de fato, como a Bíblia nos aponta, como a Bíblia nos ensina. E esse reconhecimento, essa percepção, esse convencimento é obra do Espírito Santo em nossas vidas. De nós mesmos, nós sempre nos achamos bonzinhos, nós sempre nos achamos melhores do que o outro, nós sempre nos achamos dignos, nós sempre reivindicamos as coisas, inclusive de Deus. E nós necessitamos, e o Senhor enviou o Espírito Santo, e Jesus disse que o Espírito Santo nos convenceria do pecado. É Ele que nos convence, é Ele que nos dá essa percepção, é Ele que nos faz reconhecer, perceber a nossa indignidade diante de Deus. Se a gente for analisar aqui todo o contexto do texto que nós lemos aqui inicialmente, nós vemos que tudo se inicia lá no capítulo 4 aqui de Atos, quando Pedro faz uma pregação. Há o episódio ali da cura de um paralítico na entrada do templo. Aqui no decorrer depois tem a ressurreição de Dorcas, tem a conversão do centurião, uma série de fatos que foram acontecendo. E Pedro aqui, como líder ali na época ali, ele em vários momentos aqui, ele instiga os judeus ali a se arrependerem. Ele diz para os judeus: aquele Cristo ressuscitado ali foi o que estava prometido nas Escrituras, e vocês, judeus, crucificaram. E em algum momento, aqueles homens, depois da pregação: e agora, o que nós faremos então? E Pedro fala: é necessário que vocês se arrependam. Então, a primeira coisa aqui, o primeiro aspecto aqui na questão de ser cristão, então, o cristão, o primeiro passo, ele precisa reconhecer que ele está fadado, destinado ao inferno. Olha aqui, amados, o que diz a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 3. No capítulo 3, versículo 20. E 26 ao 26 diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, diante de Deus, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem,
não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Todos pecaram e destituídos estão ou ficaram da glória de Deus. Deus, não há bonzinho diante de Deus. Não há justo diante de Deus. Porque se Deus fosse beneficiar, aliás, às vezes nós fazemos esse questionamento. O homem sem Deus costuma fazer esse questionamento. Por que a pessoa faz boas obras? Por que a pessoa é direitinha, é correta na sua casa, na sua família, com a lei, com as pessoas, mas está condenado se não aceitar Jesus? Mas aí exatamente está a justiça de Deus. Deus encerrou todos debaixo do pecado, todos debaixo da injustiça. Eu vi um pregador fazendo uma comparação como a anistia que muitas prefeituras dão. Você deixa de pagar o IPTU, por exemplo, fica 5 anos sem pagar, e de repente há uma anistia e te perdoa 5 anos que você não pagou. Só que teve outro que pagou religiosamente todos os meses. Não é injusto isso? Isso acontece muitas vezes, sabendo que vai haver uma anistia, não pagam. Eu não vou pagar porque lá na frente o prefeito vai perdoar. Mas para que isso não ocorresse, todos pecaram e todos destituídos ficaram da glória de Deus, e todos necessitam de reconhecer o seu pecado, se arrepender e buscar justificação no justificador, Jesus, aquele que deu a sua vida por nós. Amém? Aleluia. Lembra de Nicodemos? Chegou bajulando Jesus, escondido e bajulando. E Jesus não entra na bajulação de Nicodemos e diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Em outras palavras, você precisa se arrepender e mudar de vida. Você precisa se arrepender, reconhecer os seus pecados e nascer de novo. Segundo aspecto aqui, o primeiro, reconhecimento do pecado. Segundo, viver uma vida de testemunho. Então, ser cristão é viver uma vida de testemunho, cumprir a missão de cristão. O pastor Marcelo tem insistido muito nisso aqui. O papel da igreja, a missão da igreja, a missão nossa individual, que é dar testemunho, é proclamar o evangelho de Jesus, é anunciar Jesus às pessoas, é andar como Jesus andou, é imitá-lo. O texto que nós lemos aqui, ali em Antioquia, os cristãos ali, eles estavam ali porque estavam dispersos, eles estavam sendo perseguidos, saíram de Jerusalém por perseguição e foram para Antioquia. Pelo testemunho que os apóstolos estavam dando naquele momento ali, houve uma grande perseguição. E as pessoas viam esses discípulos e olhavam que ele era semelhante ao mestre. Eles pareciam com o mestre. Eles eram uma cópia de Jesus. E naquele momento foi chamado de cristão até de uma forma ali
pejorativa, porque não era muito chique igual hoje é ser gospel, não. Ser cristão na época ali era pejorativo, era perigoso, era colocar a vida em risco, mas a atitude, o comportamento, a maneira de viver, a maneira de falar, a maneira de proceder, fez com que aquelas pessoas ali identificarem nesses discípulos como seguidores de Jesus. Uma pergunta aqui, amado, não precisa responder não. Na sua área de convivência, as pessoas reconhecem você como discípulo de Jesus? As pessoas olham para você e dizem assim: ali vai um cristão, aquele ali é um pequeno Cristo. Você é identificado onde você anda com Jesus. Dar testemunho, cumprir uma missão, andar como Jesus andou. Em 1 João, no capítulo 2, lá diz: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele. Essas são as bases de ser cristão. Essas são as bases de viver uma vida cristã de fato. Por muitas vezes colocar a vida em risco pelo testemunho. Capítulo 4 de Atos, a partir do versículo 8, diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Olha a coragem e a ousadia de Pedro. Ser cristão é assim, amados. Ser de fato cristão, viver uma vida cristã, o cristão tem essa ousadia. E olha a reação daquele pessoal. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. As pessoas reconhecem que você anda com Jesus? Não responda. Responda para você mesmo. Aonde você está? Com quem você fala? Aquilo que você faz identifica-se com Jesus? As pessoas olham, não, de fato ele é diferente. De fato é uma pessoa diferente. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Não era só a fala de Pedro e João. Havia fatos concretos. Havia um homem aleijado ali há anos na porta do templo que agora estava curado. Nada podiam falar contra eles. Assim ordenaram que se retirasse do sinédrio. E começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo,
se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Amém? Glória a Deus. Aqui, e é o terceiro aspecto aqui, ser cristão é ter uma convicção inabalável. Acho que na penúltima live da pastora ela citou isso, né? Ou na palavra, foi na palavra, na ministração, sobre convicção. Aqui esse texto aqui, Pedro fala, eu não posso dizer outra coisa. Como é que eu vou negar aquilo que é notório? Ninguém pode impedir de que eu fale aquilo que eu vivi, aquilo que eu vivo, aquilo que eu experimento. Paulo, na sua segunda carta, a Timóteo, ele narra ali, ele falando para Timóteo, ele exorta Timóteo a participar do sofrimento dele. Ele fala do sofrimento e de perseguições que ele passava, mas ele fala algo poderoso: eu sei em quem eu tenho crido, mas apesar de tudo eu sei em quem eu tenho crido e que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Oh, glória a Deus, amados. É uma marca do cristão. É uma marca de um cristão verdadeiro, um cristão de verdade. Ele detém, ele é possuidor de uma convicção inabalável. Nada tira do foco, nada tira ou afasta daquilo que ele crê. Eu saí, meu, saí do eletrônico aí, viu? Glória a Deus, viu? Amém. O quarto aspecto aqui, amado: primeiro, o reconhecimento, arrependimento. Segundo, uma vida de testemunho, cumprir a missão, andar como Jesus andou, imitá-lo, né? Paulo diz isso: sede imitadores de mim, como eu sou de Cristo. Terceiro, aquele que tem uma convicção inabalável. Ele não está sujeito à temperatura, ele não está sujeito a tempestades, a ventos, a tormentas. Ele se mantém firme. E o quarto é ter uma vida que glorifica a Deus através dos frutos. Ele frutifica e seus frutos são frutos que glorificam a Deus, ou seja, frutos correspondentes a uma árvore cristã. Frutos, viu, amado? Não é dom. Porque tem muita gente impressionada com o dom. Rapaz, mas aquele irmão, aquela irmã tem uma fé. Ele levanta a mão, ele cura. Quando ele abre a boca, vai acontecer. Amados, dom é dádiva de Deus, provém de Deus. Agora, fruto é a partir de nós. Deus busca em nós fruto. Fruto é resultado de vida. Dons. Jesus diz que chegará pessoas perto dele: Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu curei, eu profetizei, eu fiz um monte de coisa. Dons, operações, operamos milagre.
E Jesus disse que vai dizer para eles: olha, apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. Faltava frutos. Frutos de arrependimento. Então, ser cristão, ter uma vida cristã verdadeira, ser um cristão verdadeiro, é produzir frutos que glorifiquem ao Senhor. João 15:8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Deus é glorificado através de você, meu irmão, através de você, minha irmã, quando você der, não é pouco fruto não, darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. O discípulo, andar como Jesus andou, é ser discípulo de Jesus. Imitar Jesus é ser discípulo de Jesus, é uma característica do discípulo. O discípulo é aquele que imita, copia, anda como seu mestre. Quem é o nosso mestre? Quem é seu mestre? É Jesus? Aleluia! Então você tem que andar igual a ele. Nós temos que imitá-lo, nós temos que copiá-lo naquilo que ele faz. E aí seremos de fato discípulos. Ele mesmo disse: não fosse vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, para que vocês indo deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Frutos permanentes, sempre, contínuo, abundantes. Quinto, uma vida, o cristão verdadeiro, viver uma vida cristã verdadeira, é ter uma vida interdependente. Amado, não há evangelho, não há cristianismo, não há igreja no seu contexto solitariamente. Hoje criou-se isso, não sei onde que arrumaram isso, viver o crente solitário, carreira solo. Não existe isso, amado. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos um do outro, amados. Nós precisamos um do outro. E nós precisamos um do outro, e nós precisamos nos amar. Amar um ao outro com todos os nossos defeitos, porque nós fazemos parte de um corpo, amado. Não dá para viver isoladamente. Eu não posso fazer as coisas pensando só em mim. Eu sempre preciso saber que aquilo que eu faço vai afetar alguém no corpo, vai afetar um órgão no corpo, vai afetar um membro no corpo. Então, ser cristão, ter uma vida cristã, é ter uma vida interdependente como igreja. Um novo mandamento lhe dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13, 34 ao 35. Em Atos 4, 32 diz que das multidões que creram, uma era a mente e um era o coração. Lá em Atos, a igreja que chamam de primitiva, que iniciou ali em Atos, havia uma unidade, uma interdependência tão grande nessa igreja, que a mente era uma e o coração era um. A mesma mente em todo, o mesmo pensamento em todo, a mesma atitude, os mesmos propósitos em todos, e o mesmo coração em todos. Isso é ser cristão verdadeiramente falando. Isso é viver uma vida cristã verdadeira, verdadeiramente falando. Sexto aspecto aqui de ser cristão, de ter uma vida cristã verdadeira. Uma vida que, primeiro, ele ama e deseja
estar com o Senhor. Ele ama o Senhor. Não há cristão, é incompatível isso, ser cristão verdadeiramente falando e não amar o Senhor. Mas amar de fato, desejar estar com o Senhor. Lembra de Pedro? Logo ali que vários discípulos se escandalizaram com o discurso de Jesus, e começou a dar área a todos eles, saíram todos, porque acharam duro o discurso de Jesus, e Jesus fica só com os 12, e pergunta para ele: vocês também querem ir? E Pedro fala: para onde que nós vamos? Para quem iremos nós? Porque Pedro fala isso: nós queremos ficar próximo do Senhor, nós queremos ficar perto do Senhor, porque só tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. A maioria ali não entenderam nada. Não sei, talvez até os discípulos ainda estavam confusos com alguma coisa, mas uma coisa eles tinham certeza: nenhuma verdade eles encontrariam em outro lugar. Eu preciso estar perto do Mestre, eu preciso estar junto do Mestre. E como, amado, nós fazemos isso hoje? Quanto tempo nós gastamos na semana meditando na palavra de Deus? Quanto tempo nós gastamos no nosso devocional, na nossa oração? Isso é um fardo. Isso é um fardo para nós. Isso é estafante para nós. O cristão deseja isso. O verdadeiro cristão, porque isso é estar perto de Jesus. É uma forma de aproximar-se diariamente de Jesus. Segundo aqui, nesse tópico, uma vida que obedece. Antes disso, aqui ama e deseja estar com o Senhor. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha que maravilha isso. Eu amo Jesus, e aí sou amado pelo Pai, e Ele me ama também, e nós o amamos também, e Ele virá para nós, e nós estaremos com Ele. Olha que coisa maravilhosa isso. Presta atenção nesse versículo, João 14, 21. E segundo aqui, obedece, uma vida que obedece e se submete ao Senhor. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. 1 João capítulo 2, versículo 3 e 4. Ser cristão é obedecer e se submeter ao Senhor. Amados, muitas vezes o nosso cristianismo ele é pautado em buscar os nossos interesses. Nós queremos muitas vezes servir a Deus para sermos beneficiados por alguma coisa, para conseguir alguma coisa, para alcançar, para conquistar alguma coisa. Amados, ser cristão é ter Jesus Cristo como Senhor. Ele é o nosso Senhor, Ele é Deus. Portanto, ser cristão é se submeter a Ele. Eu abro mão, eu renuncio às minhas vontades, eu renuncio os meus caprichos, e eu me submeto agora ao senhorio de Jesus na minha vida, porque Ele é o meu Senhor. Ele dirige agora as minhas ações,
Ele coordena agora as minhas atitudes. Ele conduz agora as minhas vontades. Essa é a marca de um cristão verdadeiro. Nós não podemos dizer que somos um cristão verdadeiro e escolher porções da palavra de Deus para praticar. Isso aqui sim, aquilo ali não é bem assim. Isso era para ontem. Isso não é para mim. É integralidade na obediência, é integralidade na submissão. Nós não podemos escolher o que nós devemos ou não nos submeter. Nós somos servos e Ele é Senhor. Amém? Ele é Senhor. Ele tem o total controle sobre a vida do cristão. A palavra cristão veio dele. Ele é o cristão, ele é o Cristo maior. E nós, ao parecermos com Ele, somos os pequenos cristos. O cristão. Segundo aspecto aqui, terceiro aspecto, serve ao Senhor. Lucas 12, capítulo 35 ao 38, diz assim: estejam prontos para servir, e conserve acesa as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Esse texto estava na lição passada, na célula. Ele ama e deseja estar com o Senhor, uma vida que obedece e se submete ao Senhor, e uma vida que serve ao Senhor. E amada, que servir ao Senhor é servir as pessoas, é servir a igreja, e é servir na perspectiva de que nós somos servos e que Ele é Senhor. Amém? Porque às vezes nós queremos servir, mas servir como Senhor. Nós queremos escolher o que fazer. Nós deixamos o que estamos fazendo porque ficamos aborrecidos com algum tipo de coisa. Nós nos sentimos ofendidos muitas vezes porque somos chamados a atenção por uma liderança. E muitas vezes a atenção é chamada não no sentido de ofender, mas no sentido de que a igreja, o corpo, tenha um bom andamento. É chamada a atenção para que o nome do Senhor seja glorificado através de todo o serviço que fazemos. Servir de boa vontade, amados. Aquele que serve, ou aquele que é servo e tem Jesus como Senhor, ele não está preocupado se ele está aqui pregando ou se ele está lá na porta. Se ele é um líder da igreja, ou se ele está na faxina da igreja, ele é servo. Ele é servo e exerce o seu serviço de boa vontade. E ele sabe que ele reconhece que ele não era nem digno de estar fazendo isso, e que não há serviço menor no reino de Deus. Então, uma vida que ama e deseja estar com o Senhor, uma vida que obedece e se submete ao Senhor, uma vida que serve ao Senhor. Pois a vocês foi dado, é o sétimo aspecto aqui. Primeiro, reconhecimento, arrependimento, perceber que somos indignos diante de Deus. Segundo, uma vida de testemunho. Terceiro, uma vida de convicção. Quarto, uma vida que glorifica a Deus. Quinto, uma vida interdependente. Sexto, uma vida que ama,
que se submete, que obedece, que serve ao Senhor. E sétimo, uma vida disposta a sofrer pela causa do Evangelho. Porque nós vivemos o Evangelho para nos sentir bem. Eu vou ao culto porque lá eu me sinto bem. A palavra hoje me deixou leve. A palavra hoje não foi para mim, porque foi. Então é assim. Nós queremos nos sentir bem no mundo. Tem muita gente abandonando a fé porque não suporta a perseguição. Não suporta a imposição que o mundo nos impõe. Mas o mundo nos impõe todos os dias. Nos sugere todos os dias para que nós nos afastemos daqui, amados. Para que nós abandonemos a nossa fé. E permanecer firmes na fé nesse mundo em que nós vivemos pressupõe sofrer, renunciar, porque, amado, não é sofrido renunciar à nossa vontade? Não dói deixar de fazer aquilo que nós queríamos? Não é gostoso, não. Mas pela causa do Evangelho, o cristão verdadeiro, viver uma vida cristã de fato, tem que estar dispostos a isso. Em Filipenses 1:29, Paulo diz assim: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Será que nós estamos dispostos a sofrer por Jesus? Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Felizes são vocês, aleluia, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Amém? E eu, partindo aqui já para o final, nós estamos, amados, vivendo um momento difícil na história. Esses meses, por exemplo, a gente vê aí escândalos. Eu não vou ficar citando muito aqui não, mas quem acompanha os noticiários aí vê escândalos, notícias ruins por muitos que se dizem cristãos, que se apresentam como cristãos. Porque, como dissemos no início aqui, não é pequenos rudimentos, pequenas práticas que nos fazem cristão. E por isso a gente volta à pergunta: será que é possível um cristão ser cristão de verdade? Será que é possível? Mahatma Gandhi, um pacifista da Índia, ateu, pelo que consta, não cria em Deus, mas se atribui a ele duas frases. Uma, ele diz assim: amo o cristianismo, mas odeio os cristãos, pois não vivem segundo os ensinamentos de Cristo. Em outra ocasião ele disse para alguém o seguinte: eu amo o seu Cristo,
Porém, percebo que muitos de vocês são bem diferentes do vosso Cristo. Talvez eu me tornaria um cristão se os cristãos fossem 24 horas por dia. E aí nós temos que ouvir isso de alguém que não serve a Deus, que não conhece a Deus. E isso, há muito tempo atrás foi dita essa frase, e ela é atual. Infelizmente, ela é atual. Há muitos escândalos, amado. Há muitos usando o nome de Deus em vão. Há muitos se apresentando como cristãos, usando um título de cristão, uma capa de cristão, escondendo interesses por trás disso que não sabemos. Mas não se sustenta, amados. Não se sustenta. Cristianismo de capa não permanece. A palavra de Deus diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado, por isso não se escandalize com o que a gente está vendo aí fora. Jesus advertiu que era inevitável que os escândalos viessem, mas ai daquele por quem vier os escândalos. Mas permanece firme, amado. Permaneça firme em nome de Jesus. Uma coisa é certa, amado. Aquele que é cristão de fato, verdadeiramente cristão, ele não fica surpreendido com isso que está acontecendo aí. Aliás, Deus não se surpreende. Não vamos pensar que Deus está surpreso com o que está acontecendo, com os noticiários, com os escândalos. Não. Olha o que diz aqui em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E aqui diz o seguinte: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. É o que Paulo aqui aconselha nessa carta. Então Deus não é surpreendido, amados. Mas você, meu irmão, permaneça firme, permaneça fiel, seja um cristão de fato. Ser cristão, amados, não é cumprir ou seguir um conjunto de regras. Não pode fazer isso, é proibido fazer aquilo, faça isso, não faça aquilo. Não é isso que é ser cristão. Ser cristão não é isso. Isso é religiosidade. Ser cristão não é ter uma vida certinha, correta, direita, para agradar os pais, para agradar a liderança, para agradar os pastores, para agradar as pessoas. Isso é hipocrisia. Uma aparência exterior, mas uma coisa terrível no interior. Ser cristão não é deixar de pecar com medo do inferno. Eu vou me esforçar para não pecar porque eu tenho medo do inferno. Não é isso que é ser cristão. Ser cristão também não é aceitar Jesus Cristo, garantir a salvação e cair na gandaia agora eu posso pecar à vontade. Também não é isso. Também não é isso que quer ser um cristão verdadeiro. Ser cristão, verdadeiramente falando, é ter uma vida de lealdade a Jesus. É ter uma vida de submissão integral, incondicional, radical ao Senhor. Isso é ser cristão. Sabe por quê? Porque quando nós verdadeiramente somos cristãos,
nós entendemos que Ele é nosso Deus, que Ele é nosso Senhor, que Ele tem o controle das nossas vidas, que Ele agora dirige as minhas atitudes, que Ele agora coordena as minhas ações, que os meus pensamentos agora são dirigidos por Ele. Ele é Senhor, amados. Ele é nosso Senhor. Então ser cristão é isso, amado. É se submeter, é ter uma vida conduzida agora pelo Senhor. Outra coisa, mas ser cristão é viver a vida do reino já agora. O pastor pregou aqui semana passada, né? Palavra poderosa sobre os acontecimentos dos últimos tempos, da volta de Jesus. E na célula, quando a gente estava fazendo a lição da célula, a Cris colocou lá que nós devemos estar preocupados, cada um de nós, com o dia de hoje, porque Jesus pode não aparecer para todos, mas pode aparecer para cada um de nós, para alguns de nós em algum momento. Em todo tempo nós precisamos estar preparados. O nosso cristianismo, ele precisa ser vivido integralmente em todo tempo. Não é na volta de Jesus, não é no céu. O céu é o prêmio. Não foi assim que Jesus falou? Aquele que deixa pai e mãe, deixa terreno, deixa fazenda, deixa suas coisas, ele vai ganhar nesta vida 100 vezes mais. E por fim, na eternidade, a vida eterna. Então ser cristão, amados, é viver a vida do reino de Deus, aqui, agora, hoje. Amém? Hoje. Algumas aplicações, amado. Isso, creio que vai servir de base para nós compartilharmos na célula. Faça, cada um de nós, um exame, um autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e veja se permanece na fé. Paulo fala isso em uma de suas cartas. Se ainda permanece na fé. Faça um autoexame e responda. Responda a seguinte pergunta para você mesmo: por que eu aceitei a Jesus? Como meu Salvador e Senhor da minha vida. Você já fez essa pergunta? Faça a si mesmo essa pergunta. Por que eu aceitei a Jesus? Por que eu o recebi como Senhor e Salvador da minha vida? Segundo, outra pergunta: por que eu o sigo e por que eu o sirvo? Terceiro, de que maneira eu estou seguindo e de que maneira eu estou servindo? É para nós, são reflexões para nós. Não é para pensar na cama, não, senão você dorme e esquece. É no seu devocional. Amém? São essas 3 perguntas. Quarta coisa aqui nessa aplicação: não fique impressionado com os escândalos aí fora não, viu? Mas tem gente que desanima. Vou deixar de ser crente porque o fulano, o não sei quem, e isso, olha lá. Não, nós olhamos para Jesus. Nós olhamos para Jesus. Ele é nosso Senhor, nele não há erro. Ele, lá em Hebreus, diz que ele viveu tudo aquilo que a gente vive, sem pecado. Sem pecado. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não fique impressionado, não dê uma de surpreendido, porque a palavra já afirma que os escândalos viriam.
E outra coisa, amados, não está aqui, mas eu vou citar isso. Não fique buscando, amado, a avalização, o aval das pessoas lá de fora. O crente tem mania. O cara da Globo se converteu. Aí nós nos sentimos importantes. Aí, opa, olha, esse evangelho é bom mesmo, né? Porque tem lá uma celebridade que aceitou Jesus, muitas vezes, entre aspas. Sem julgamento aqui, amado, mas infelizmente é o que a gente vê. Você viu? Aquele jogador lá é crente. Você viu? Aquele político lá é crente. E nós parece que pegamos essas coisas para referendar o nosso cristianismo, para referendar a nossa fé. Nós temos um pendão, o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo em nossos corações. Ele é o nosso avalista. Ele é o nosso aval. Nós não precisamos de celebridade nenhuma. Pelo contrário, as celebridades que precisam de Jesus. Deveria ser o inverso. As celebridades que tinham que ter esse sentimento. Glória a Deus, agora eu sou crente. Agora eu faço parte daquele povo que chamam de povinho. Eu fui alcançado por esse Jesus. Mas nós invertemos isso e ficamos babando. Porque glória a Deus que se converta. Os da Globo, da Bandeirante, político, esportista, que se convertam todos. Mas Deus pega todos e nivela no nível de dependência dele. Todos dependemos do Senhor. Não há rico, não há pobre, não há branco, não há preto. Todos indistintamente são dependentes de Jesus. Isso é viver uma vida cristã. Isso é ser um cristão verdadeiramente falando. Amém? Que a gente possa buscar em Jesus força, direção, capacitação de nós mesmos, amados. Nós somos egoístas de nós mesmos. Sem Jesus nós nos enquadramos nisso que Paulo fala lá a Timóteo na segunda carta a respeito dos dias difíceis e trabalhosos que viriam. Então todos nós carecemos de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de orar com vocês. Amém?